Meu nome é Enzo, eu vou começar a nossa explicação sobre o projeto 1. A gente já declara a função backtrack aqui em cima para poder usar na main e a main ficar em cima. A gente já declara os andares e a file, que por enquanto é null. A gente checa se a pessoa passou um argumento para o programa. Se ela passou, a gente tenta abrir a file. Se ela não passou, a gente supõe que ela está querendo passar o prédio pelo standard in. Então, caso não, a file vai ser o standard-in. A gente escaneia a file para ver o número de andares, que é a primeira coisa que está no arquivo que a pessoa vai passar, ou no standard-in. E a gente já faz uma checagem rápida se o número de andar é menor ou igual a 0. Se ele for, a gente já erra. A gente já printa por standard erro e retorna o programa. A gente consome /n para não dar nenhum problema. Logo depois disso, a gente aloca um vetor de ponteiros para as linhas da matriz, então, que é baseado no número de andares, né? Porque o número de andares é basicamente o número de linhas, né? Na prática. Sabendo disso, a gente cria um bufferzinho e escaneia a primeira linha para saber quantos quartos a gente tem por andar. A gente faz o error checking padrão e a gente declara aqui embaixo o int quartos como sendo o len do buffer. Se o número de quartos for menor ou igual a 0, a gente printa deu erro, enfim. E logo depois disso, a gente aloca a matriz inteira que representa o prédio, né? Então vocês podem ver aqui a gente faz esse for aqui. E copiando a primeira. Aí aqui embaixo a gente faz exatamente a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas a gente copia a primeira linha para a matriz. E como vocês podem ver, enquanto a gente faz isso, a gente já checa se os caracteres são H ou V ou asterisco, para saber se eles são válidos ou não. Consome a quebra de linha, a mesma coisa, e aqui a gente aloca o restante da matriz. Então vocês podem ver que a gente faz sempre o error checking aqui, para ver se o prédio que foi passado está correto ou não. Meu nome é Felipe, eu vou falar agora como que a gente vai ler a entrada da posição inicial e começar o algoritmo. Então, após a gente ler a matriz aqui do arquivo, a gente vai pegar duas ints x e y, que são as posições iniciais do prédio, que eles vão começar a procurar a chave. Se der algum erro aqui, a gente vai liberar a matriz, vai fechar o arquivo. Aí também, depois que a gente pegou as entradas e deu tudo certo, nós verificamos se elas realmente estão dentro da matriz do prédio, né, que representa o prédio. Então a gente dá esse if aqui, se estiver fora a gente dá um error também, a gente libera a matriz, fecha o arquivo e volta um. Aí, dado que esteja tudo certo, a gente vai fazer um backtracking aqui, começar aqui que declara aqui embaixo a função. Aqui a gente vai verificar, né, se a resposta foi 1 ou 0. Se for igual a 1, significa que achou a chave, então a gente vai printar que a chave foi encontrada, senão a gente vai falar que não achou. E também aqui a gente passa, né, a matriz, os andares dos quartos, o x e y, que são as posições iniciais. No caso, esses andares e quartos são os números de andares e números de quartos. E essa direção aqui, esse dir, significa que no começo a gente vai ter que ir para a esquerda e para a direita. Então eu já passo o dir como 0. Aí depois no final, encontrado ou não, acho que a gente vai liberar a matriz. E se tiver o arquivo ainda existente na memória, a gente vai fechar o arquivo também, para não dar erro. E evitar memory leak, né? Aí esse é o final do programa já. Bom, meu nome é Jean e eu vou explicar como é que funciona o backing track do nosso código. Primeiramente, o backtrack ele tem toda o trabalho, né, de fazer os caminhos possíveis até a gente encontrar a nossa chave, né? Então toda essa parte está
condensada aqui no backing track. Bom, primeiramente, assim que a gente chegar na função, ela vai fazer uma verificação das coordenadas x e y, né, para ver se ela está dentro do mapa ou não, né. Se ela estiver fora do mapa, a gente vai retornar 0, e caso contrário, a gente vai prosseguir com a função. A função basicamente ela compara os caracteres, né, e de acordo com isso a gente vai tomar uma atitude. Primeiramente aqui, se a gente encontrar o asterisco, ela vai retornar como 1, retornar como verdadeiro e encerrar o programa. Caso contrário, se a gente não encontrar a chave, ela vai passar por duas possíveis verificações. Caso o caractere for V, dessa forma, se ele for V, quer dizer que a gente vai descer um nível, um andar, né? Então a gente vai colocar a função recursiva aqui no backing tracking, adicionando mais 1 na coordenada do x, certo? Depois disso nós temos o caractere H, que ele é responsável por andar ou para a esquerda ou para a direita. Então, caso a gente for para a direita, ele vai entrar aqui de novo na função recursiva e vai somar mais 1 no y e na direção, certo? Caso a gente precise andar para a esquerda, ele vai fazer o oposto, né, que seria subtrair mais menos 1 do y e menos 1 também da direção, certo? Temos também a variável dir, que ela que indica o ponto final do nosso código. Caso contrário, ela ficaria rodando infinitamente sem um ponto final, certo?